Muito bem, meus amigos. Nós já comprovamos o que eu disse, que frequência e ritmo no eletrocardiograma são coisas diferentes. A frequência diz apenas a quantidade de batimentos por minuto e o ritmo é a automaticidade do coração. Dentro do ritmo, nós vamos ver se o paciente tem bloqueios. Bloqueio atrioventricular, que aí a gente vê o intervalo PR, e bloqueios de ramo, seja bloqueio de ramo esquerdo ou direito, que a gente vai ver principalmente na derivação V1. Agora nós vamos para a terceira parte dos módulos de eletrocardiografia, dentro do método Frey, que é frequência, ritmo, eixo, hipertrofia e isquemia. Já vimos frequência, ritmo, hoje a gente vai de eixo. O que é o eixo cardíaco, meus amigos? O eixo cardíaco nada mais é do que a direção com que se movimentam as ondas eletromagnéticas. Então, a gente tem aqui, para recapitular, aquele homem deitado com o braço direito aqui, o braço esquerdo aqui, e a gente faz um traço do braço direito para o braço esquerdo. É uma derivação bipolar das derivações frontais, que são daquele plano que divide a pessoa para frente e para trás. Então a gente tem a derivação bipolar D1, que é justamente em 0 grau, é uma linha reta do braço direito para o braço esquerdo. Nós temos a derivação D2, que sai do braço direito para a perna esquerda, e é em torno de 60 graus. E nós temos a derivação D3, que sai do braço esquerdo para a perna esquerda, que é 120 graus. Fazendo isso, a gente consegue tirar daqui e extrair o triângulo de Einthoven, como eu falei, que é justamente no plano frontal. Este triângulo de Einthoven, a gente pode, além dessas 3 derivações bipolares, nós podemos fazer como o alemão Ralph fez, de acrescentar outras derivações, no caso unipolares. Essa sai daqui para cá, numa linha reta até os pés, chamada de AVF, F de foot do inglês pé, AVR, R de right, que é direito no inglês, AVL, L que é links no alemão e é left no inglês, que é esquerdo, não é isso? Fica em menos 30, AVR em menos 150 e AVF em 90. Então, isso aqui, gente, é o plano frontal, este plano aqui, que divide o corpo na porção anterior e posterior. Dentro do plano frontal, a gente pode entender o que é o eixo cardíaco, tá certo? Então, o coração da gente, geralmente, ele está aqui neste eixo. Ele está, geralmente, no eixo de 60 graus. Mas o coração, ele pode estar aqui neste eixo, de 90, 0 graus. Alguns autores admitem que o coração possa estar no eixo de 130, de 120 e de menos 30. Ou seja, o coração estaria no eixo desviado assim para a AVL, lá em cima, o coração poderia estar assim, em menos 30 graus, ou lá embaixo, em 120, na derivação D3. Mas o mais aceitável é que ele fique em AVF, aqui em 90 graus, a 0 graus, que é aqui em D1. Muito bem, gente. O eixo cardíaco nada mais é do que a direção percorrida pelas ondas eletromagnéticas. As ondas nascem aqui no átrio direito, no nó sinusal, que transforma química em energia. Essas ondas se propagam para o átrio esquerdo, depois para o nó atrioventricular, aqui no septo interatrial. Daí percorre os ventrículos pelas fibras de Purkinje nos ramos esquerdo e direito. Então, esta é a direção e o sentido para cá das correntes eletromagnéticas. O eixo cardíaco é isso, é a direção que é percorrida pelas correntes eletromagnéticas do coração. As correntes, as ondas nascem aqui no átrio direito e vêm até a ponta. Então o eixo cardíaco é isso aqui. Aqui é a direção e o sentido é para cá, para baixo. É por isso que a gente geralmente faz o D2 longo no eletrocardiograma, porque, como eu falei, os eletrodos, eles são de captação positiva. Então, o eletrodo situado em D2 aqui, quando as correntes eletromagnéticas vêm em direção a ele, nós teremos uma onda positiva, que é a onda R
no eletrocardiograma. E para que a gente veja melhor as ondas P, o complexo QRS e a onda T no eletrocardiograma, a gente faz o D2 longo porque é justamente a incidência melhor do coração. Porque geralmente ele está neste eixo aqui, de 60 graus. Meus amigos, eixo é isso. Agora, vamos ver como é que a gente encontra o eixo no eletrocardiograma. Você tem um paciente e você não sabe o eixo cardíaco dele, você pode supor que seja em 60 graus, já que a maioria das vezes o coração está em 60 graus. Mas o eixo pode estar em 30, em 45, em 90, em 0. Vamos ver como é que a gente calcula o eixo cardíaco, tá certo? Meus amigos, vamos fazer uma ilustração dinâmica do que acontece quando o coração dispara a sua energia aqui. Então, nós temos aqui no átrio direito do coração, o nó sinusal, onde acontece a química, a transformação da química aqui em eletricidade. Então, aqui no átrio direito, nós temos o nó sinusal, que dispara ondas eletromagnéticas, que vem para o átrio esquerdo também, até que se encontram aqui no nó atrioventricular, aqui no septo interatrial. Daqui do septo interatrial, no nó atrioventricular, há uma pequena pausa também, um retardamento, e depois essas ondas são espalhadas pelas fibras de Purkinje para o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito através dos ramos esquerdo e direito, tá certo? Bem, se a gente prestar atenção, este é o eixo cardíaco. O que é o eixo do coração? É a direção que é perseguida, que é percorrida pelas ondas eletromagnéticas. Então as ondas nascem aqui no átrio direito, nascem aqui em cima e vêm em direção à ponta do coração. Esta é a direção e o sentido é para baixo. Então o eixo cardíaco é a direção que é percorrida no coração pelas ondas eletromagnéticas. As ondas nascem aqui em cima no coração, aqui no átrio direito, não é isso? E vêm em direção à ponta. Quando a gente olhar aqui, neste caso aqui, neste coração, o eixo cardíaco, que é o conjunto de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, as ondas eletromagnéticas percorrem este trajeto aqui, e isto é o eixo. Este eixo deste coração vai dar em torno de 60 graus aqui, coincidindo com a derivação D2, tá certo? Então, é por isso que a gente geralmente faz D2 longo no eletrocardiograma, como a gente viu em ritmo. Porque a incidência do eixo cardíaco é justamente em cima de D2, a maioria das vezes. E aí você vai ter uma melhor onda P, um complexo QRS apenas pela onda R positiva, não é isso? E uma onda T maior. Dá para a gente analisar melhor o eletrocardiograma, as ondas, pela derivação D2, justamente pela incidência do coração que é em cima dela, né? Bem, então, gente, o eixo cardíaco é aquela direção que as ondas eletromagnéticas tomam e o sentido, que é para baixo, não é isso? Se a gente tem o eixo desse coração em 60 graus, o que é que a gente faz para descobrir o eixo de qualquer coração? Neste aqui a gente está vendo que o eixo é de 60 graus, eu estou colocando propositalmente. Mas a primeira coisa que a gente faz para estabelecer um eixo cardíaco é a gente procurar no eletrocardiograma as derivações D1. Olha só, D1, gente, é o limite que o coração deve ter. Ele pode ficar assim, não é isso no máximo. Alguns autores dizem menos 30, que seria aqui em AVL, não é isso? AVL seria menos 30 graus, não é? Mas geralmente a gente tem como limite 0 grau. O coração podia estar inclinado para 0 ou aqui para 90 graus. Alguns autores dizem que seria D3 aqui, não é isso? Em 120 graus. A gente aceita mais aqui em 90 graus. Então o coração ele pode se inclinar aqui para 0 grau ou para 90 graus. Nosso coração está aqui em 60, ele pode ficar aqui em 0 grau ou aqui em 90, tá certo? Bem, a gente vai, para encontrar qualquer eixo de qualquer coração, a gente primeiro procura a derivação D1, que é o 0 grau. A gente olha se D1 está positivo, tá certo? Se D1 está positivo, se tem a onda R.
E a gente olha a VF, que é 90 graus. A gente olha se a VF está positivo. A primeira coisa que a gente faz é isso, procurar as derivações D1 e AVF. Se ambas estão positivas, isso quer dizer que o eixo cardíaco, ou seja, as correntes eletromagnéticas do coração, estão passando dentro do eixo entre 0 e 90 graus. A primeira coisa a fazer é procurar as derivações D1 em 0 grau e 90, que é a VF. As duas estando positivas, isto quer dizer que o eixo cardíaco é normal. Qual é o passo seguinte para a gente detectar exatamente o eixo? Bem, a gente viu que D1 é positivo e AVF positivo. O eixo está entre 0 e 90. A gente vai procurar dentro das derivações frontais, que são D1, D2, D3, AVR, que fica aqui em cima, fica menos 150 graus, AVL, que é menos 30, e AVF a gente já tem que é 90. A gente vai, meus amigos, procurar dentro das 6 derivações frontais qual é a isodifásica, qual é aquela que fica ou isodifásica, que faz um R e um S assim, ou aquela que é menor o seu QRS, porque o eixo estará passando perpendicular a ela. Neste caso aqui, gente, olha só, se o eixo está passando justamente em 60 graus aqui, quando eu olhar, qual é o perpendicular a 60 graus? O perpendicular a 60 aqui será AVL menos 30. Então, se o eixo está passando aqui em D2, isto quer dizer que a derivação AVL ela estará mais isodifásica, ela vai ter um R e um S. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Aqui estão nascendo as correntes eletromagnéticas na parte superior do coração. Quando ela vem para cá, ela está vindo mais para a esquerda, tá vendo? Se ela está vindo mais para a esquerda, ela está se aproximando de AVL, que fica aqui perto de D1, fica acima de D1. Então ela começa fazendo a onda positiva em AVL, porque ela está se aproximando, tá vendo? Ela começa a fazer uma onda positiva em AVL, olha só, se aproximando daqui. Quando chega a determinado ponto aqui, a AVL está por aqui assim, mais ou menos, ele já não se aproxima mais de AVL, ele já começa a se distanciar de AVL. Então ele começa se aproximando, fazendo onda positiva, porque o eletrodo é de captação positiva, lembra-se, está se aproximando do eletrodo, é positivo. Então as ondas eletromagnéticas vão se aproximando de AVL aqui e faz uma onda positiva. Quando chega a determinado lugar, elas já começam a se distanciar de AVL, então a onda agora é negativa. AVL aqui vai ser isodifásico, vai ter uma porção positiva e uma negativa. É exatamente isso, a gente primeiro encontra D1, que é 0 grau, AVF, que é 90 graus. Se ambas forem positivas, quer dizer que o eixo cardíaco está entre 0 e 90. O próximo passo é procurar quem esteja mais isodifásico. E a gente viu que é AVL aqui. Se é AVL, o eixo vai estar a 90 graus dele. Então o eixo está em 60 graus. Vamos supor que o eixo cardíaco estivesse desviado para cá, tá certo? A ponta do coração estivesse para cá. Ao invés de estar em 60 graus, estivesse em 30 graus aqui. O eixo cardíaco estaria em 30 graus. Ao invés de estar em 60, estaria em 30. Então, a gente teria a corrente eletromagnética da mesma forma se aproximando de 0, também estaria descendo, estaria se aproximando de AVF também. Seria positiva em D1 e AVF. O eixo estaria entre 0 e 90. Mas estando aqui em 30 graus, a gente teria o seguinte. A gente teria o eixo eletromagnético primeiramente se aproximando de D3. Porque é de cima para baixo, não é isso? Mas quando chegar a determinado ponto aqui de D3, ele já começa a se distanciar de D3, tá certo? Então D3 aqui teria uma parte positiva, uma porção positiva, uma onda R, até quando chegasse aqui, porque estaria descendo, as ondas eletromagnéticas estariam descendo. De determinado lugar para frente, as ondas começariam a se distanciar. Então o D3 seria isodifásico. Quando eu tenho o eixo em 30, o nosso perpendicular a ele será o D3, que é 120.
e assim por diante, meus amigos. Vamos ver isso agora no eletrocardiograma para que você possa fixar sem problemas. Antes, meus amigos, de a gente olhar diretamente o eletrocardiograma aqui, vamos dar uma olhada nesta visão geral aqui do eixo frontal cardíaco, tá certo? Como eu falei, o eixo frontal é aquele que divide o corpo na parte anterior e posterior. Vamos olhar aqui esse coração, ele está no eixo de 60, tá certo? Mas vamos supor que ele estivesse no eixo de 0 grau. Se ele está aqui no eixo de 0 grau, quem seria perpendicular a ele? Seria a VF. Então, a VF, 90 graus, seria aquela derivação que nós teríamos isodifásica, com uma onda R positiva e depois uma onda S. Do contrário, se o coração estivesse aqui no eixo de 90 graus, em AVF, ele estaria perpendicular a zero. E a derivação zero, que é a derivação D1, é que estaria isodifásica, com a onda R e depois uma onda S. Quando nós temos o eixo cardíaco como este aqui está, em 60 graus, o perpendicular ao eixo de 60 será o menos 30, que é a VL. Então, isto é uma coisa que nós vamos ver bem agora no eletrocardiograma. Se eu tenho o coração que está no eixo de 30, o perpendicular a ele será D3, que é 120 aqui. E fica muito fácil de a gente analisar o eixo cardíaco. Vamos agora pegar o eletrocardiograma para a gente ter essa noção real. Agora já fica bem mais prazeroso, porque vocês já entendem frequência e ritmo. Estamos no eixo, olha só aqui, vamos pegar primeiro o quê? A gente pega a derivação D1, que nós já sabemos que ela está em 0 grau. A gente olha a onda P, o complexo QRS se resume apenas à onda R e a onda T. Então, em D1 nós temos a onda R, ou seja, nós temos um complexo QRS positivo. A gente vem para onde? A gente vem para AVF. AVF fica em 90 graus. A gente vai olhar, olha só, tem a onda P, o complexo QRS se resume a uma onda S, é negativa. E aí vem a T, de novo, PST. Então, em AVF aqui, gente, nós temos a onda S. Quer dizer que é uma onda negativa. Então, a primeira coisa para a gente detectar um eixo cardíaco, a gente vem para as derivações frontais, que são as da esquerda aqui. A gente olha D1, que está em 0 grau, e a VF, que está em 90. Como a VF é negativo, o eixo está desviado para a esquerda. A gente vai olhar aqui, olha só, D2 é a derivação mais isodifásica. Se você olhar, olha, onda P, aí você tem Rzinho, a onda positiva para cima, e S, onda para baixo. Onda T, aí você tem de novo P, e agora você tem, olha, RST. Onda P, e aqui bem característico o complexo QRS, ó, RS. Em D2 aqui, nós temos a derivação mais isodifásica. Isso quer dizer que o eixo cardíaco aqui, a corrente eletromagnética desse coração, está passando perpendicular à derivação frontal D2. É uma derivação bipolar e é uma derivação frontal, e ela fica em 60 graus. Se o eixo passa perpendicular a D2, porque ela é a mais isodifásica, o eixo estará passando aonde? Estará passando em AVL. Olha aqui a AVL. Você vê que a AVL tem a onda R bem positiva aí. O eixo deste coração aqui é em menos 30. Então, na sequência, de novo, a gente pega D1 positivo, AVF, que é 0 grau, negativo. Eu já sei que o eixo está desviado para a esquerda. O segundo passo é procurar a derivação mais isodifásica, que aqui é o D2. Está aí, onda RS. Então, eu pego a mais isodifásica, que é D2, e vejo quem é perpendicular a ela. Ela é em 60 graus, perpendicular a ela será em menos 30, que é a AVL. Está aí, onda R positiva em AVL. Neste coração aqui, eu pego o D1, olha só, gente, o D1, uma onda bem grande. Eu vejo aqui já que D1 é maior do que D2, está vendo? Se D1 é maior do que D2, D1 fica em 0 grau, D2 em 60. Eu já sei que o coração está desviado um pouco para a esquerda, porque a onda R em D1 é maior do que em D2.
O coração ele está incidindo suas ondas eletromagnéticas justamente em cima de D1. Olha só, em D1 é maior do que em D2, olha. Então, D1 é positivo, vamos para AVF. Quando eu chego em AVF, eu vejo que a AVF, meus amigos, ela é a derivação isodifásica. Veja só, ela tem, olha, em AVF aqui, ó, P, aí tem um R e tem um S, e depois o T. P, R, S, T. A própria derivação AVF está sendo isodifásica. Se a AVF é em 90 graus, ela é a isodifásica, o eixo passa perpendicular a ela. Então, o eixo vai passar justamente em 0 grau, justamente sobre a derivação D1. O coração está desviado um pouco para a esquerda, está no seu limite da esquerda, que é na derivação D1. Neste caso aqui, a gente vai ver D1 positivo e a gente vê AVF um pouco isodifásico, tá vendo? Aqui em AVF a gente tem, olha só, onda R e onda S. AVF aqui está sendo isodifásico. Se AVF em 90 graus está isodifásico, o eixo vai passar perpendicular a ele. O eixo vai passar em D1. Aqui também é 0 graus. Se a gente olhar aqui, ó, D1 e D2, a gente vê que D1 é um pouco maior do que D2, a onda R em D1. O eixo está mais para D1 do que para D2. Neste outro elétron aqui, a gente tem D1 positivo, AVF isodifásico. Também teremos o eixo em D1, ou seja, o eixo aqui é perpendicular à derivação isodifásica, que é a AVF, que está em 90 graus. Então, o eixo vai passar em D1 de novo, 0 graus. Vamos olhar que D1 é um pouco maior do que D2 aqui, tá vendo? Neste elétron aqui, a gente tem D1 positivo, tá aí D1 bastante positivo, inclusive D1 é maior do que D2, olha só. AVF não é isodifásico. O isodifásico aqui está sendo D3, olha só, gente. O D3 é a derivação que fica em 120 graus. Se o D3 é isodifásico, a gente vai ter perpendicular a ela quem? O eixo vai estar em 30. Então, o eixo vai estar entre 60, que seria D2, e D1, que seria 0. O eixo deste elétron aqui está em 30. Você veja que a VF é positivo e D1 é positivo também. O eixo está entre 0 de D1 e 90 de AVF. Quando eu vou olhar a derivação mais isodifásica, eu vejo D3 como a mais isodifásica. Então, perpendicular a D3 é 30 graus. Este aqui a gente tem D1 positiva, AVF positiva. A derivação AVF também é positiva. Então, o eixo está entre 0 e 30 graus. Quando eu olho aqui para D3, ela não está isodifásica, mas é um QRS pequeno. Aqui em AVL também. Olha só, AVL é muito pequeno o QRS. Não é isodifásico, mas é bem pequeno. Se a VL fosse a derivação isodifásica, ela é em menos 30, o eixo passaria perpendicular a ela em 60, mas ela não é. Ela está mais ou menos. Se a derivação D3 fosse isodifásica, ela é em 120, o eixo estaria perpendicular a ela passando em 30. Mas olhemos uma coisa, o eixo está entre a derivação D3 e a derivação AVL. Se fosse em AVL, o perpendicular AVL, que é menos 30, seria 60, seria em D2. Se o eixo estivesse perpendicular a D3, que seria em 120, seria 30. Então, neste caso aqui, meus amigos, o eixo é de 45 graus, o eixo cardíaco, porque está entre D3, entre perpendicular a D3, que D3 é 120, perpendicular a ela é 30, e entre o perpendicular AVL, que é menos 30, que seria D2, que é 60. Então, o eixo deste coração está em 45. Olha só, D1 positivo, AVF positivo, tá certo? O eixo está entre 0 e 60. Como eu não tenho uma derivação isodifásica, eu tenho duas derivações pequenas, que é AVL, que é menos 30, e D3, que é 120, eu vou colocar no meio das duas. O eixo estará em 45.
Neste elétron aqui eu tenho D1 positivo, AVF positivo. Então, eu venho para as derivações aqui e eu olho AVL, a isodifásica, olha só. O coração despolariza lá no átrio, ele segue a corrente eletromagnética se aproximando de AVL na esquerda, não é? Faz uma onda positiva R, no meio do caminho já começa a se distanciar. Você vê que a AVL é a derivação isodifásica desse coração. A AVL está em menos 30, ali em cima do D1, né, que é 0. Se a AVL é menos 30 e o eixo e ela é a isodifásica, o eixo passa perpendicular a ela, onde o eixo passa em D2, que é 60 graus. Neste caso, a gente tem D2 maior do que D1, veja só, porque o eixo passa incidindo sobre D2. No último caso aqui, meus amigos, a gente vem para D1 e vê que D1, olha só, vamos começar aqui. P, aí uma onda R e uma onda S, é isodifásica, T. Aí vem P, aí vem uma onda R, uma onda S, vem T. Então, a própria derivação D1 aqui é a isodifásica. Vamos para a AVF. Olha só, a AVF com ondas bem positivas. Isso quer dizer que a derivação D1, que é em 0, ela é a isodifásica. Então, o eixo passa perpendicular a ela. O eixo passa em 90, o eixo passa justamente sobre a AVF. Quando a gente olhar, a AVF vai ter ondas R muito positivas, muito grandes, maior inclusive do que D2, olha só. Então, o eixo aqui passa em 90 graus. Eu espero que vocês tenham entendido isso. O eixo cardíaco ficou mais fácil para vocês entenderem, porque vocês já sabem sobre frequência, ritmo. Hoje viram o eixo, a próxima aula será sobre hipertrofia. Muito obrigado.